amigos, agora é só saudade do meu ex. É só aquele jogo que tem um lugarzinho no coração, que já foi ali do top, que hoje já não tá mais tão bem posicionado, mas só tem filé mignon, meus amigos. Aqui só tem o Wagyu pra cima, entendeu? Aquele churrasco gourmet. E quem começa o churrasco gourmet é outro jogo daqueles que já foi top 5, que já flertou ali com os primeiros lugares e agora tá aqui em 30º lugar. Dungeon Lords, o meu jogo favorito do Vlada, um grande autor que depois do Codenames aposentou. Dungeon Lords é o que? Seleção simultânea de ação, né? A galera coloca umas cartinhas fechadas pra recrutar monstro, brigar pra bater em herói. Você tá montando uma dungeon, tá vindo uns heróis pra brigar com você. Você tá controlando o seu nível de maldade, digamos assim. E ele lembra muito um jogo de videogame chamado Dungeon Keeper, né? Que você era esse cara malvadão que tinha os seus monstros, os seus imps, e você tinha que controlar um grupo de heróis que estavam entrando na dungeon. E o Dungeon Lords, ele faz isso com uma maestria que poucos jogos fazem. Ele é muito cruel no sentido de punir você pelos seus erros. Então a primeira partida eu lembro de fazer, sei lá, menos 6 pontos. E quando eu fiz, sei lá, 18, 20, foi caraca, eu tô andando de braçada no Dungeon Lords. A arte dele, o manual, a produção, é tudo muito bem feita. Pra galera que tiver oportunidade, saiu uma versão que é uma caixa maior. Tem uma caixa de madeira que é um pouco exagerada, mas tem uma caixa de aniversário grande que super recomendo. A expansão tem algumas coisas legais, não é pra usar tudo, mas dá pra fazer uma mistureba boa. E até hoje o Dungeon Lords ele criou pra mim uma categoria que era os jogos punitivos, né? Que era como o In The Year, o próprio Age of Steam, que é essa coisa de você sofrer enquanto você tá jogando e curtir o jogo mesmo assim, uma vibe meio sadomaso. E o Dungeon Lords faz isso muito bem, mas sem perder o humor, sem perder a alegria nas pernas. Então, tá aí, número 30, Dungeon Lords, um jogaço. Para o 29, um que chegou aí, beliscar o 10º lugar, deu uma caída, saiu do panteão, mas continua muito bem posicionado, que é o Goa. Que pra galera que tá acompanhando aí a série viu The States, o Goa é um jogo também com a mesma pegada do leilão, de cada um dá um lance e a última pessoa tem que pagar o valor pro cara que deu o maior bid. Você tem também umas tracks de tecnologia, que você vai aumentando a quantidade de recursos que você produz, as cartas que você compra. É tudo bem elegante, é do Dorn, que é o autor do Istambul, do Karuba. Enfim, o cara tem um baita de um currículo. O Goa é o meu jogo favorito dele, é o único jogo dele que tá aqui na lista. É um jogo um pouco demorado, leva cerca de 2 horas, e se você puder, tenta encontrar a 2ª edição, porque ele dá uma corrigida nos problemas que tinham das cartas serem muito fortes na primeira versão, então a 2ª dá essa corrigida legal. Eu diria que é um dos melhores jogos de leilão que eu já joguei. E o jogo 28, tá aí, é aquele jogo que tá perto do céu, né? Perto ali dos maiores de todos. Também já teve seu lugar ao sol, hoje deu uma caída, que é o Tikal. O Tikal, eu acho que é o melhor jogo do Kramer. É um controle de área com pontos de ação, né? Que é aquela história de, na sua vez, você tem 10 pontos para gastar, e esses pontos são divididos entre várias ações que você pode fazer, e você vai gastar os 10 de uma vez. Isso é um pouco datado, porque você vê muito jogo hoje em dia que faz aquela história do faça uma ação e o amiguinho vai fazendo, né? Então
mantém o dinamismo, mantém a AP baixa. O Tikal, se jogado com uma galera que tem AP muito alta, você pode tranquilamente esperar uns 5, 10 minutos até chegar a sua vez de novo. O que para um jogo moderno é um pouco complicado, é um jogo de 99. Ainda assim, controle de área puro, né, sem porrada, sem cartinha, sem nenhuma sacanagem, o Tikal é imbatível. Eu não gosto de jogar com leilão, pra galera que já conhece o jogo, eu acho o leilão atrasa o jogo desnecessariamente. Tem um pedacinho de site collection que é bacana, que é bem bacana também. E ele tem esse feeling que eu gosto muito de jogo, de como você tem muita ponto de ação, muita opção do que você pode fazer na sua vez. Você sempre tem esse raciocínio de: consigo dar um bote? Consigo pegar um tempo de alguém? Como os turnos de pontuação tem essa questão muito de eu vou pontuar aqui, depois alguém vai pontuar também. Você entra lá, tipo, eu vou pontuar aqui, não importa que o cara pontue depois, né? Então deixa muito vivo, muito dinâmico a questão do controle de área, que é um traço muito bacana do Tikal, e é por isso que ele figura tão alto na minha lista. O 27, ele foi um outro jogo desses que nos primórdios do Calabouço das Peças, né, que foi um evento lá na Tijuca que eu frequentava muito. Ele é um jogo muito esquisito. Você é um peixe papagaio que está comendo anêmonas, ou sei lá, água-viva, alguma desgraça assim. O nome do jogo é Riff Encounter. É um tema bizarro. Um biólogo que jogava com a gente falou que faz sentido mesmo, que o peixe papagaio, que eu sei lá o que é, fazia isso mesmo. E ele chama Riff Encounter. O Riff Encounter, ele é um jogo de... Eu acho que ele foi feito meio que... Imagina um Tigres e Eufrates menos agressivo, né? Eu acho que ele veio depois do Tigres e Eufrates. O jogo é do Richard Breeze, que é o cara que fez a Key Series, né, que tem o Keyflower, etc. Ele é muito mais alto do que o Tigres no meu ranking, porque ele é muito menos agressivo, né? Existe uma interação muito forte, você vai destruir os corais do amiguinho, você vai mudar a pontuação, mas ele tem um stock market que é meio louco, né? Porque um jogo de peixe-papagaio tem um stock market é meio esquisito. Mas a pontuação dos tipos de corais vai mudando ao longo do jogo, dependendo das ações dos jogadores. E você pode se aproveitar dos corais dos amiguinhos e... Puta, ele expandiu aqui, eu vou tentar usar isso ao meu favor também. Então, ele é um jogo que é bem feio. A capa dele é muito esquisita. Mas a primeira partida também não vai ser das melhores, mas é aquele tipo de jogo que depois de um tempo ele começa a crescer, você começa a ver a genialidade que ele tem. E nessa onda de reprints, né, tem tanto reprint acontecendo ultimamente, eu torço fervorosamente para uma revisão aí, para uma volta do Riff Encounter, de repente com outro tema. E para fechar esse bloco dos jogos Tier 2, batendo na trave do Panteão, nós temos o Taluva, que é um jogo de 2006, foi reprintado recentemente, acho que 2017, saiu uma versão nova, também é tile placement, também tem a questão de aproveitar dos amiguinhos, mas esse é muito mais o jogo que a gente chama de levantar a bola, né? O Taluva tem muito, claro, no começo do jogo você vai fazendo tiles tridimensional no sentido de o tabuleiro tem 3 andares, e quando você chega, quanto mais alto o prédio, melhor, né? Basicamente, as formas de ganhar são por tipos de prédio que você coloca, e uma delas é conseguir colocar 2 no terceiro andar, uma coisa assim. E isso é muito feito por... Puta, o cara deu um mole aqui, vou aproveitar, vou botar um tile, já vou colocar um prédio.
vou roubar a colocação dele. Então ele tem muito claro, muito vivo o tempo todo. Vou tentar fazer uma jogada que favoreça o menos possível o amiguinho. E isso é num pacote de um jogo muito bonitaço, com as peças de madeira, num tempo em que, 2006, né, a gente tinha um monte de jogo muito feio. O Rift Encounter, que eu acabei de falar, era um jogo 2 anos antes muito pior. Então o Taluva, ele tinha essa preocupação com a estética que não era comum da época, e é um jogo que sobreviveu muito bem ao teste do tempo, e até hoje ele figura tranquilamente como um dos meus tile placement favoritos. Para começar o panteão, vamos começar com polêmica. Vamos começar o panteão com quem? Com Terra Mística. Não é o Gaia Project. Eu sei que você estava esperando o Gaia Project, mas o meu coração não consegue trair minhas muitas e muitas partidas de Terra Mística ao longo dos anos. Já joguei o Gaia mais de uma vez. Ainda não estou convencido de que é melhor do que o Terra Mística. Gosto muito da track de tecnologia que substituiu a track dos cultistas. E é uma coisa muito pessoal, porque eu estava discutindo isso com a LPP outro dia. Eu tenho uma simpatia maior pelo tema, pelos componentes do jogo original. Enquanto no jogo original a gente tem anões, halfling, sereia, que não é nada, mas pelo menos é alguma coisa que você se relaciona. No Terra Mística é alienígena HBC3, terranoide e outras, inseto 1, inseto 2, inseto 3. Eu não sei falar o nome de nenhuma raça do Gaia. Eu sei que é coisas pequenas e não é uma não é pra, a gente não tá aqui para comparar Terra Mística e Gaia, mas eu só estou explicando porque eu sei que vão reclamar. Mas por que não é o Gaia Project? O Terra Mística, para mim, ele revolucionou completamente. Eu era extremamente viciado em, tem que jogar com todas as raças. Eu ainda acho que é um dos melhores usos de assimetria que eu já vi num jogo. O quão diferente é jogar com cada raça e como as raças interagem entre si é uma coisa que, é muito legal. Tem essa e essa e essa raça, então o jogo vai ser assim, assim, assado. A expansão lá do Fogo e Gelo é muito legal, as raças novas são extremamente diferentes. Joguei pouco com as raças novas, inclusive a minha primeira partida foi com aquele que foi nerfado, acho que é o Shapeshifter, com a regra antiga, e aí dei volta no tabuleiro, e aí depois a gente viu, você jogou errado, a raça foi nerfada. Sei que tem seus problemas de balanceamento, mas é o que eu chamo do dentinho quebrado, né? Tem aquele probleminha, mas é um dos grandes jogos de todos os tempos. Dos médios pesados é difícil de bater o Terra Mística. Tem bastante interação, tem a roda de poder lá, é uma sacada genial. Então, pessoalmente, sei que sou minoria, sei que o Gaia Project evoluiu em muito jogo, mas eu sou time Terra Mística. Em 24º lugar, o último jogo do nosso querido Vlad Svatio e o meu favorito dele. Já falamos aqui de Dungeon Lords e Through the Ages. Temos Galaxy Trucker. Ele tem uma mecânica que eu odeio, que é tempo real. E ainda assim ele é 24º no meu ranking. Por quê? Porque as memórias que eu tenho de jogar Galaxy Trucker, tanto base quanto as expansões, é muito saudade do meu eixo. Eu tenho aquela caixa grandona de aniversário que tem um monte de expansão de opção. E ele é um jogo que eu posso ficar muito tempo sem jogar, que ainda lembro das regras, porque muita coisa é temática. O Galaxy Trucker é o seguinte:
Você vai construir em tempo real uma nave, tile placement style mesmo, vai ter uma cartela grande, você vai pegando peça em tempo real junto com seus amiguinhos, botando canhão, bateria, cargo, e depois você vai virando carta para fazer essa viagem. E essa viagem, vem meteoro, pirata, infecção, é só tragédia. E é muito bacana como um jogo consegue te punir o tempo todo e você se divertir. Tanto com aquela coisa meio vídeo cacetada de você ver a nave do amiguinho explodindo, caindo metade dela fora, quanto a sua própria. E as partidas mais memoráveis são aquelas que a tua nave se despedaçou porque um meteoro pequeno passou ali naquele conexão aberta, explodiu, meio Estrela da Morte, né? Tipo, acharam ali uma falha, entrou o Luke e levou tudo embora. Então, além disso, a arte é bacana, o manual é um prazerzaço de ler. Eu não gosto de ler manual do Galaxy Tracker ali. Então, fica aí a dica para um jogo família. Baita tile placement, baita diversão e com muita rejogabilidade se você botar a expansão. O 23 é o único jogo do meu top 100 inteiro que é domínio público. Ele foi um vício meu quando eu descobri isso. Eu descobri isso lá na Fanbox, tomando uma surra num campeonato de uns molequinhos de 15 anos, que é até meio traumatizado. O nome é Mahjong. Mas não é aquele Mahjong que você jogava no PC, sozinho, em casa, fazendo quebra-cabeça. É o Mahjong japonês, que chama Hit. O Mahjong japonês, ele só pode ser jogado em 4 pessoas. E ele tem uma coisa meio ritualística de você tem que jogar uns dados numa muralha, e aí o setup é super intrincado. E ele, na sua essência, ele é meio buraco, né? Falando assim, meio bem simplesmente, você vai pegar uma peça dessa muralha, que vai ter um monte de peça em volta dele, e depois vai descartar uma peça. E o seu objetivo é que as 14 peças que você tem na sua frente formem um jogo. Quando isso acontecer, você bateu. E o que faz ele tão especial? É que ele não é um Go, tá? Mas ele chega perto no sentido de quanta opção, quanta coisa você tem para fazer. E ele tem uma ilusão na frente dele, cara, que foi o que me encantou, que você joga a primeira vez, e você que já é gamer, que já jogou TI, 18x, cacete, você fica assim, pô, jogo idiota, mano. Compra peça de carta, peça é só sorte, tem que tirar sorte. E aí, depois que eu fui nesse campeonato, que eu só apanhei, não ganhei de ninguém, cara. De ninguém, nem do molequinho que tava aprendendo a ler ainda, não ganhei dele. E eu vi que tem muito, muito, muito mais profundidade do que parece. E aí, assim, a gente começou a jogar toda semana. Era, assim, a quarta do Mahjong. E ele foi crescendo no meu conceito. A pontuação dele é bem esquisita. E aí, tipo, eu peguei tanto gosto que até comprei um set de World of Warcraft. Que é um bagulho de 10 quilos. Foi um desastre para trazer na mala. Mas, assim, incrível, assim, mudou minha vida completamente. Recomendo pra galera aí que ainda gosta de um buraquinho, uma tranca. Mahjong número 23. O número 22 é talvez o engine building de raiz. Chama São Petersburgo. E eu ouvi dele a primeira vez porque o meu camarada Bousada falou que tinha jogado 2.000 partidas do jogo. Um jogo que você consegue jogar 2.000 vezes tem que ser bom. Fui pro BSW, comecei a jogar, viciei. São Petersburgo
É a mesma pegada dos engine buildings de hoje, de você ter vários tipos de carta. A galera vai comprando as cartas do meio, tem um dinheirinho para comprar. Você tem que administrar entre cartas que geram recursos, cartas que geram ponto, faz o set, tem poder especial. Ele tem uma simplicidade do engine building que é muito bacana, porque o que você vê no engine building de hoje? É um texto, interações complicadas, e o São Petersburgo não tem nada disso. Ele é direto ao ponto, faz o que cumpre bem o papel dele, joga em 45 minutos. O tema é meio esquisito, né? Que é essa coisa da Rússia czarista, sei lá. Mas bom demais. Se você tá curtindo esses engine buildings novos, né? O Gizmos, o Wingspan, esse tipo de jogo, pode ir sem medo de ser feliz no São Petersburgo. Tem sim um valor nostalgia, talvez ele fosse um pouco mais baixo, mas como vocês podem ver pela minha coleção, pelo meu top 100, eu gosto muito de engine building e esse com certeza está lá no alto dos melhores. E para fechar esse vídeo, o meu jogo favorito do camarada Friedman Freeze, meu jogo favorito de leilão, um baita econômico. Eu sou um colecionador dos mapas, um grande fã do Power Grid. O Power Grid, ele mistura o leilão com a construção de rotas muito bem, e um gerenciamento de recurso muito bacana, porque você tem um mercado no começo é carvão e energias naturais, e depois as expansões adicionam tipo energia nuclear e coisas do gênero. Pessoalmente, eu gosto muito de jogar o Power Grid com o mapa da China e Coreia. Não joguei todos os mapas ainda, mas dos que eu já joguei, é a minha configuração favorita, porque você tem dois mercados diferentes, cada um com um comportamento separado, e isso muda bastante o jeito de você jogar. O Power Grid, ele é um dos jogos que tem um catch-up muito visível, né, de bater no líder, que é muito punitivo você ser o cara que tá na frente. Então você tem que estar sempre administrando para você estar nessa corrida de energizar 15 casas, né, que é o que faz você ganhar o jogo. Você tá sempre ali perto, mas não em primeiro. E se você vai ficar em primeiro, tem que tentar ganhar o jogo na hora, porque as coisas ficam mais caras para você. Ele tem muita leitura de mapa, muita leitura de oponente, e tudo isso com pouca regra. Também é um jogo antigo, acho que é de 2004. É o jogo que botou o Freeze no panteão aí dos grandes autores, e ainda é o meu jogo de leilão favorito, e tem bastante coisa de leilão aqui. Então, para terminar esse vídeo, a gente entrar no famoso top 20, Power Grid. E agora, meus amigos, se preparem, porque é emoção atrás de emoção. Próximo vídeo, top 20.